Antigo Testamento, o Senhor diz, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. Jesus, quando ele institui a Páscoa, ele se revelando como ele, sendo o Cordeiro Pascal, ele institui a ceia do Senhor, ele fala do sangue que foi derramado, aspergido, ele fala da sua carne, do seu corpo que foi partido, fazendo menção à Páscoa. E foi exatamente no período da Páscoa que Deus, de propósito, de Deus, de maneira muito bem planejada, ele foi imolado, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor. Então a gente celebra a Páscoa. Aí a gente vai passando, e é possível sim um crente passar uma Páscoa, às vezes, de tanto alguém falar ou de alguém apontar, a pessoa pode até ficar um pouco ressentida, mas é possível a gente ficar muito mais atento a um ovo de chocolate, né? Porque eu tenho tomado cuidado há um bom tempo, que eu achava, não tem problema não, e aí de um bom tempo eu tenho evitado falar que o ovo é de Páscoa, porque ovo de Páscoa, qual a base bíblica? Aí alguém vai dizer assim, tá vendo? Você é chato, o que tem demais? Esse é o problema, o que não tem nada demais hoje, não tem nada demais amanhã, na terceira geração, ninguém sabe mais nada. Se você ler o livro de Juízes, lá você vai ver, um pouco antes, você vai ver o livro antes de Deuteronômio, o Pentateuco, Deuteronômio, Josué, você vê Israel ali, avançando no deserto, conquistando, Deus fazendo milagres, obras maravilhosas realizadas, e aí Josué entra na terra, Josué morre, e aí vem os juízes, e aí capítulo 1, versículo 10, acho que é o 2:10, lá diz assim, e passada aquela geração, de Josué, Caleb, que eles morreram, passada aquela geração, levantou-se uma geração que não sabia quem era Deus, que não sabia os feitos de Deus. E uma ordem bíblica de Deus para nós é, fala para o teu filho na hora que ele acordar, na hora que ele for dormir, fala para ele na mesa, fala para ele andando, escreve na porta, põe nos umbrais da porta, escreve na mão, põe na testa, fala com ele andando, fala com ele chegando, fala, repete, fala. O tempo todo há essa orientação. Sabe por quê? Porque a gente se esquece. A nossa natureza, nós não devemos nos descuidar. A nossa natureza, ela é caída. Então a doutrina, o ensino, a palavra de Deus, Josué capítulo 1 diz, de dia e de noite, medita nessa palavra. Porque também em algum momento, o que vai valer não é a normativa de Deus para a nossa vida. O que vai valer é o que eu gosto. O que eu gosto é o que vale. Se eu não gosto, aí eu vou brigar, eu vou ficar bravo, eu vou me irritar. E aí um monte de princípios da palavra de Deus são jogados ou são rejeitados, porque a idolatria do meu coração, os ídolos do meu coração vão tomar lugar. Então é muito perigoso a gente se perder nas coisas muito pequenas. E daqui a pouco a gente vai falar assim, não, isso é normal, não tem nada. Esse é o problema do não tem nada hoje. Mas talvez na vida do teu filho, talvez lá na frente, se Deus não intervir, vai acontecer algo muito terrível. Há uma investida de Satanás o tempo todo para... lembra que o texto de Paulo fala assim, o Deus desse século cegou o quê? Os olhos? Não, cegou o entendimento, obscureceu, para que a gente não ouça, para que a gente não veja, para que a gente não se relacione, para que a gente não cresça em Deus, para que a gente não aprenda a palavra dele. E aí a gente começa a achar que tudo é normal, que tudo é tranquilo. Nós temos uma promessa de Jesus: vocês serão odiados pelo mundo. Paciência, né? Por que você vai ser odiado? Absolutamente porque você ama Cristo. Porque você vai privar pela verdade. Você vai rejeitar andar no desenfreio que eles andam. E a Páscoa tem a ver com tudo isso.
A Páscoa nos ensina essa verdade, nos ensina que nós fomos, a Páscoa tem a ver com resgate, com substituição, com redenção, justificação, salvação. E nós vamos rapidamente ver isso aqui. Capítulo 12, versículo 21 de Êxodo. NAA, eu estou vendo aqui. Nós vamos ler aqui alguns versículos, até o versículo 28. Aqui mostra a graça, mostra tanta revelação maravilhosa de Deus. Olha o que o texto diz. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de Deus. E matem esses animais para celebrar a Páscoa. Era o cordeiro que ali estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria apontado lá na frente por João, quando Jesus foi se batizar, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses cordeiros aqui, eles eram apenas um antitipo, eles apontavam para a obra vicária, a obra bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eles dizem: escolham. Por que escolham? Porque lá em Malaquias diz que houve um tempo que eles iam oferecer para Deus, e eles pegavam o doente, o manco, aquele magrelo que já ia morrer mesmo. Então já pegava o pior, revelando o coração do homem, revelando o coração da humanidade, revelando como que nós somos, a natureza pecaminosa. Bom, mas tirando esse detalhe, escolham e peguem os cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta. Então você vai matar o cordeiro, você vai sangrá-lo e vai pegar ali aqueles ramos e você vai passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, do animal sacrificado, morto. Nas suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da sua casa até pela manhã. Aqui nós vamos vendo coisas muito interessantes sobre a submissão à autoridade e sobre a obediência. A ordem aqui era ficar dentro da casa até pela manhã. E a gente sabe que sempre tem gente que tem problema com cumprir regras. Mas por que eu tenho que ficar aqui dentro? Por que eu não posso dar uma saidinha? Não, tá um monte de gente aqui dentro dessa casa, não, vou dar uma volta. E a gente sabe que quando o anjo passou, ele só não matou os primogênitos que não estavam dentro da casa. Dentro da casa. Os que estavam do lado de fora, todos eles foram mortos. Versículo 23. Porque o Senhor passará, a resposta, por que eu não posso sair? Porque o Senhor passará a matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Uma outra coisa interessante que mostra aqui, sobre a salvação pela graça e não por mérito. Dentro dessa casa podia ter aí o pior bandido, podia ter o pior criminoso, podia ter a pior pessoa, mas se estivesse dentro da casa, o anjo iria passar e ia ver o sangue. Ele não ia conferir quem estava dentro da casa. Ele não ia saber quem estava lá dentro. Ele queria saber se estava debaixo do sangue. Da mesma forma, não importa quem nós fomos ou quando pecadores nós fomos. O que importa é que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E é pelo mérito de Cristo, é pela morte do Cordeiro, que nós fomos perdoados e nós somos salvos. Não é por nossos méritos, é pelo mérito
do Senhor. Então eles estavam escondidos na casa, e escondidos na casa, quando o anjo da morte passou, quando o juízo de Deus veio, quando a condenação veio, quando a morte veio, porque estavam debaixo do sangue, escondidos debaixo da casa onde estava o sangue, o anjo passou direto e não houve nada. Então nós hoje estamos em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, há perdão, há a salvação e a libertação. Então isso tudo vai apontando para a obra maravilhosa que Cristo fez. E aí ele diz, porque o Senhor passará a matar os egípcios. Quando, porém, enxergar, nós sabemos que vem um juízo sobre o mundo. Nós sabemos que o Senhor vem arrebatar e buscar os seus. A gente sabe que as trombetas estão aí já tocando, não sabemos quantas já tocaram, são 7. Nós sabemos que taças serão derramadas, nós sabemos que o Senhor vai voltar e julgar vivos e mortos, mas todo aquele que está em Cristo Jesus, escondido nele, está livre de toda condenação. Romanos capítulo 5 nos afirma essa verdade. Justificados, pois, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Versículo 24. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. Então, o que eu tenho que ensinar para os meus filhos? O que nós precisamos ensinar toda vez? Porque é possível que na escola ensine uma Páscoa. É possível que na televisão aprenda outra Páscoa. É possível que numa série da Netflix apresente outra Páscoa. É possível que algumas coisas do YouTube mostrem uma outra Páscoa. E só quem pode ensinar e tem autoridade e sabe ensinar sobre a Páscoa é a igreja. É a igreja. Deuteronômio capítulo 6 diz, ensina o teu filho, ensina o teu filho, ensina o teu filho, ensina o teu filho. Se possível, escreve na testa dele assim. Portanto, guardem isto por estatuto para que vocês, e para seus filhos e para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Como que é a Páscoa? Por que a Páscoa é assim? Aí você tem a grande oportunidade de... hoje nós temos a Bíblia, eles lá não tinham, mas eles tinham o ensino de Moisés, eles tinham ali o que eles tinham presenciado e tinha memoriais. Moisés colocava lá, peguem 12 pedras, coloca aqui. Quando o teu filho passar e perguntar, e aquelas pedras, aquele monumento, o que é? Aí você vai e conta para ele. E aí você vai e fala, e você ensina, e você vai explicando. Versículo 26. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado. Então aqui nesse texto, nós vemos o significado da morte de Jesus. E Jesus passou não há uma certeza absoluta, mas pelo menos no ministério dele, 4 Páscoas ou 3 Páscoas. Se ele se apresentou numa das Páscoas, mas a gente vê ano após ano ele celebrando a Páscoa, ele apontando a Páscoa, ele ensinando sobre a Páscoa e ele celebrando juntamente com seus discípulos. E chegou a festa da Páscoa, eles iam lá sempre apontando e alguns deles ali nem imaginavam no primeiro momento que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, estava entre eles ali, estava juntamente com eles. O significado da morte de Jesus é o significado da morte de cada um daqueles cordeiros, que eles mataram um cordeiro para cada família, e ali tinha toda uma regra, não dá tempo da gente ler, toda uma regra, o cordeiro era maior ou menor. Se a família fosse pequena, você poderia dar parte do cordeiro para o vizinho. O importante é que todos tinham que comer. E aí ele dá uma ordem, que não era para ficar nada até o amanhecer. E caso sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado, deveria ser consumido.
né? Era para comer tudo. E depois tem também a questão das ervas amargas, de todas essas situações. Mas a questão, o cordeiro morreu no lugar do primogênito, porque naquela noite todo primogênito morreu. Todo primogênito morreu. E os historiadores, há uma situação de que alguns egípcios que tinham um certo relacionamento ou conhecimento da vida de Moisés, daquilo que Moisés, passaram a crer no Deus de Moisés. E naquela noite, há alguns comentários, a gente não pode dizer isso, que foram para lá. Por exemplo, nós temos lá a mulher, a esposa de Moisés, que não era uma hebreia. Vocês sabem disso, né? Era uma mulher da Etiópia. Então, do Egito não saiu somente hebreus, saiu também muita gente que não era hebreu, que não era primariamente daquele povo vamos dizer assim, o sangue puro de Israel. Tinha outras nações que eram chamadas de os prosélitos, né, que participaram ali. Então aquele sangue, aquele cordeiro, ele foi morto, e o sangue foi aspergido, e por causa do sangue, houve ali propiciação, houve ali substituição, houve ali a redenção, o perdão. Então aquelas pessoas não morreram, porque quem assumiu a culpa foi o cordeiro. Quem morreu foi o cordeiro. Então o primogênito de toda a família de Israel, que estava dentro da casa, foi preservado. A morte de Cristo aponta exatamente para isso. Aponta que o mundo jaz no maligno. O mundo está em destruição. E antes disso, só para a gente situar aqui o pano de fundo, Deus cria os céus, a terra, você vê o Gênesis, Ele cria o paraíso, Ele estabelece ali uma ordem. Veja quanto é problema você quebrar regras, desobedecer, descumprir aquilo que é estabelecido. Então Deus coloca uma regra, fala, olha, você vai comer de todas as árvores, mas dessa árvore, a única árvore você não come. O homem comeu, usou ali o livre-arbítrio que ele tinha, por isso ele não tem mais. Ele fez uso daquele livre-arbítrio, ele comeu do fruto da árvore proibida e agora se tornou um escravo do pecado. Agora todas as áreas da vida foi contaminada pelo pecado, inclusive a natureza. Romanos diz que a natureza também geme e espera com grande expectativa o dia da restauração, porque toda a natureza sabe, nós sabemos que Deus vai trazer ali a restauração plena, porque ainda estamos vivendo muitas consequências do pecado. E ali o homem aprontou, ele desobedeceu a Deus, usou ali a sua vontade, agora escravo do pecado, é expulso daquele jardim, e Deus, de maneira muito imediata, estabeleceu um plano de salvação, trouxe a luz, porque nada pegou Deus de surpresa, porque o cordeiro foi morto. Apocalipse nos diz, desde a fundação do mundo, tudo diante de Deus já é. O que aconteceu com Cristo é que veio a luz, veio na plenitude dos tempos, veio sendo revelado a nós, mas o cordeiro, a obra salvífica já foi realizada por Deus. Deus, nada pega ele de surpresa. Então Deus vai em resgate do seu povo. Deus vai em resgate, ali apresenta, quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Vocês lembram? Um animal é morto, o sangue é derramado, e ele tira ali o couro para fazer as vestes. Mas, mais uma vez, o sangue foi derramado para aplacar a ira de Deus, para ali perdoar o pecado, para preservar a vida daqueles dois que pecaram, que desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Não existe. Deus, ele não pode voltar atrás na sua própria palavra. Ele diz, o dia que você comer, você morre. E o homem pecou. Ele não morreu naquele dia, mas ele morreu. E Deus, para cumprir a palavra dele, o que ele faz? Ele assume a culpa, assume os pecados, ele morre no nosso lugar e ele nos inclui nele.
Então, quando ele morre, todos nós morremos. E quando ele ressuscita, todos nós ressuscitamos em Cristo. Por isso, cristianismo é ressurreição. É ressurreição. E aí a gente fala hoje, celebrando a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo que foi feito até hoje, tudo que foi feito até o dia, toda a obra dele seria vã, seria inútil, se não houvesse a ressurreição. Então, o que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus foi imolado, quando o Cordeiro de Deus foi ali morto, e vocês sabem que ele passou ali uma semana inteira sendo humilhado, sendo julgado, num julgamento apenas de zombaria, de morte, e leva para Pilatos, e leva para o Herodes, e leva de volta, e vai lá, e Anás e Caifás, e todo aquele sinédrio, reunido não para julgar um julgamento justo, simplesmente condená-lo, arrumar um jeito de condenar. E o Pilatos lava as mãos, e o Pilatos fala, eu não vejo pecado nesse homem. Não vejo pecado nesse homem. E ele não tinha pecado, ele é o Cordeiro imaculado de Deus. O pecado que ele sofreu era o meu e o seu. E aí ele lava as mãos, e aí ele tenta dar um jeitinho de livrar Jesus da morte. Aí ele pega lá um bandido, alguém um criminoso, alguém que cometeu um crime, e de nome Barrabás, e fala assim, bom, eu vou oferecer o Barrabás, né? E eles, claro que eles vão escolher esse rabino aqui, não é possível que eles vão escolher o Barrabás. Para surpresa dele, ele faz uso de uma, sabe aquela saidinha de Páscoa que tem aí? Tem a saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães. Então ele tinha lá também a saidinha deles. Olha, na Páscoa a gente tem um perdão aqui, a gente tem um perdão presidencial, ou um perdão, lá não era presidencial, mas era do rei. E aí ele apresenta o Barrabás e diz, olha, a quem vocês querem que eu crucifique? A quem que vocês querem que eu soltem? E eles, mais que depressa, incitado pelos líderes religiosos, crucifica esse Jesus e solta-nos Barrabás. Esse também é um exemplo, porque nós estamos diante de tantas escolhas durante o dia também. Barrabás representa tudo aquilo que é oposição ao Evangelho. Barrabás é tudo aquilo que é oposição ao Evangelho, oposição à graça, oposição ao perdão de Deus. Então, todas as vezes que a gente escolhe, que a gente decide, que a gente se entrega a algo que o Evangelho diz não, nós estamos escolhendo Barrabás. Nós estamos escolhendo de alguma forma isso, e isso traz consequências terríveis. Tanto o salvo quanto o não salvo. Toda escolha traz consigo as suas consequências aí. Mas Cristo na cruz, ele teve uma ação, teve um efeito, a morte dele trouxe a nós efeito de salvação, algo maravilhoso. O primeiro deles é que foi a substituição. Quando ele foi à cruz, ele foi no nosso lugar, ele foi substituir os pecadores. E aí tem onde nós vamos estudar na escola bíblica dominical, que há aqueles que pensam que ele não morreu por todos, não foi por todos os pecadores, foi apenas por aqueles a quem ele tinha elegido, apenas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. A Bíblia não traz muita clareza sobre isso, mas se foi, a gente também não vai questionar com Jesus, porque ele morreu por quem ele quis. Como eu disse de manhã, eu não consigo imaginar Jesus morrendo contrariado por alguém. Assim, eu não queria morrer por esse miserável não, mas eu vou morrer. Já imaginou isso? Não tem isso, não existe. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele conversando com Pilatos, ou com Herodes também, ele fala, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria aqui anjos e acabaria com vocês. Você só tem autoridade porque essa autoridade foi lhe dada, você não tem autoridade. Era o que ele estava querendo dizer. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e acabaria com tudo aqui. Basta uma palavra do Senhor. Mas ele diz, ele a si mesmo se entregou. Ele não foi morto contrariado, ele não morreu porque não quis. Também há outros que têm alguns ensinamentos estranhos assim, que Deus não ama pecadores, que Deus não ama não sei o quê. Eu fico pensando assim,
quando é falado de forma assim meio abrupta, se Deus não ama o pecador, eu quero perguntar, quem é que Ele ama? Existe alguém que não é pecador? Existe alguém que pode dizer assim, eu não sou um pecador? Então, se Ele não ama o pecador, Ele ama quem? Não é? Agora a gente vai estar desenvolvendo isso na escola bíblica, perguntando, dando tempo para a gente pensar, não é? Esses pontos assim. Então, a substituição. Então, o homem condenado à morte, ele comeu do fruto, a humanidade caída, destituída da glória de Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão condenados à morte. Quando Jesus veio, Ele declarou o nosso estado. Ele diz assim, eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu não vim para trazer juízo. Lembra que Ele fala isso? Por que Ele não trouxe juízo? Por que Ele não veio condenar? Por que Ele não veio julgar? Porque já estava tudo julgado. Já estava todo mundo condenado. Ele diz, eu não vim condenar ninguém. Claro, está todo mundo condenado. Está todo mundo debaixo de condenação. Efésios capítulo 4 diz que os filhos da desobediência permanecem debaixo da ira de Deus. O que Jesus veio fazer é tirar alguns de lá, é oferecer o perdão. O que Ele veio fazer foi expiação. O que Ele veio fazer foi colocar-se no lugar, substituir o pecador, morrer no lugar do pecador. Foi o que Ele fez, uma das coisas que Ele fez na cruz do Calvário. Substituição. Era eu que devia estar lá, era eu que deveria ter morrido. O juízo de Deus era sobre mim que deveria estar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele assumiu a nossa dor e Ele foi punido. O nosso pecado foi punido nele. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aquele que está fora de Jesus, permanece debaixo da ira, permanece em condenação. E aí nós temos todos aqueles que estão fora de Cristo estão mortos. Todos aqueles que estão fora de Cristo estão mortos. Não há vida sem Cristo. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente fala, vou entregar minha vida para Jesus. Não tem vida. Efésios capítulo 2 diz, vocês estavam mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos, vocês estavam mortos, e Ele vos deu vida. Então a gente não tinha vida, Ele nos deu vida. Está entendendo? Então como que eu posso fazer algo para a minha salvação? Como que eu poderia fazer algo, cooperar com Deus para a salvação? Isso é uma mentira, não é uma verdade. Cristo, Ele fez todas as coisas. O mérito é dele, a obra foi dele. Então Ele nos resgatou, Ele nos deu vida, Ele nos restituiu, Ele nos gerou novamente. Isso é o que se chama nascer de novo. A outra coisa que Ele fez foi redenção. Ele redimiu os nossos pecados, Ele pagou o preço, Ele aplacou a ira de Deus, Ele recebeu a punição, então Ele cumpriu a justiça de Deus. Então houve remissão, houve resgate. Quando Ele morreu no nosso lugar, nos colocou dentro dEle, Ele morreu e a gente ressuscitou quando Ele ressuscitou. Nos trouxe a vida, nos deu a vida, redenção. Ele pagou o preço, onde fala, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que o sangue de Jesus faz? Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos perdoou. A Bíblia diz que Ele cravou o escrito de dívida na cruz. É uma palavra grega, tetelestai. Está pago, está consumado. Uma promissória, uma duplicata, olha a coisa antiga, né? Um cheque ou um boleto, hoje é boleto, ou sei lá, alguma guia de pagamento. Depois que ela está paga, ela pode ser cobrada? Se for da indenização. Se você for punido por uma conta que já está paga, você pode entrar numa justiça e ganhar uma indenização. Danos morais e um monte de outras coisas.
Eu tenho um amigo que ele tinha pago o carro dele, mas o oficial de justiça foi na casa dele, lá com um guincho, pegou o carro e colocou em cima e levou o carro embora. Mas ele provou que estava pago e ganhou uma grana federal. Foi um erro grave do banco, porque ele colocou como vergonha para os vizinhos, o carro chegou lá, o oficial de justiça, ele ganhou uma grana, ganhou além do carro, outras coisas. Então Jesus pagou a dívida. Pagou a nossa dívida, tetelestai, todo escrito de dívida estava pago na cruz. E era uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Não tínhamos condições alguma de pagar. Primeiro porque já estávamos mortos. Já estávamos mortos. Terceira coisa que ele faz é reconciliação. Ele não só nos perdoou, ele não só pagou os nossos pecados, ele não só assumiu o lugar, ele assumiu o lugar do pecador. Olha, Jesus assumiu o lugar do pecador, ele resolveu o problema do pecado e agora nos reconciliou, nos trouxe para ele, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus, e agora ele nos adotou como filho, ele nos trouxe para dentro do seu palácio, ele nos trouxe para a vida dele, ele passou a viver a nossa vida, ele veio para nós, viveu dentro de nós, e a nós passamos agora a viver a vida dele. Acontece uma outra coisa, propiciação, ele nos tornou aceitáveis a Deus. Então a Bíblia diz que debaixo, o pecador, o desobediente, está debaixo da ira de Deus. O que Jesus fez? Ele entrou entre nós e Deus, e ele recebeu a ira de Deus, recebeu sobre ele a condenação do pecado, e ele nos tornou agora propícios, agora nos tornou acessíveis a Deus, agora ele nos damos a ceia todos os meses, quando nós participamos do cálice que simboliza o sangue de Jesus, o sangue que purifica de todo o pecado. É isso que a gente faz quando a gente come o pão. A gente está dizendo, esse cordeiro foi imolado, ele foi morto, ele foi partido. Ele diz, essa é a minha carne que foi partida por vocês. É essa a mensagem que nós devemos jamais deixar de passar batido. Por isso é muito bom, você pode comer chocolate à vontade, fique à vontade, mas nunca associe o chocolate à Páscoa, porque não tem nada a ver com isso. Isso é um disparate, isso é uma afronta, isso é algo... comparar a morte de Jesus, querer celebrar a morte de Jesus, negar a morte, ou não falar sobre isso, preferir falar de um chocolate, isso é uma afronta. É uma afronta. Agora, como o chocolate é gostoso, é bom, né? Se quiser dar de presente, mas não associe a Páscoa. Coma chocolate o ano inteiro, porque o chocolate é um presente que Deus deu para a gente, amém? Embora ele não deixou o chocolate, ele deixou o cacau, não é? E deixou o cacau e deu sabedoria ao homem. Que ideia que esse camarada teve, sei lá quem descobriu, que ideia que teve, não é? De fazer isso. Então, quando a gente fala que não é para associar, a gente não está, porque tem muita gente que é assim, é 8 ou 80. Se você disser que ovo de Páscoa, que ovo de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, já tem alguém que pode querer dizer, alguém da internet aqui, alguém pode pensar assim, ele está falando contra o ovo, está falando contra... Não, é ovo de chocolate, tá bom? Ovo de chocolate. A não ser que você tenha uma boa base bíblica para me mostrar que o ensinar para você, é isso que você deve ensinar para o seu filho, e é isso que um pastor ensina para a igreja, é isso que nós vamos ensinar e aprender e proclamar e ensinar o mundo, ensinar para todas as pessoas com jeito, com cautela, porque é uma responsabilidade que eu e você temos de ensinar a nossa fé para aqueles que não a conhecem, para aqueles que não sabem. Então o mundo precisa saber que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e que todo aquele que está fora de Jesus está debaixo de juízo, e o juízo está chegando, pode ser hoje, pode ser amanhã,
Cristo vai arrebatar a sua igreja. E nós vemos no eixo central do cristianismo, do Evangelho, Jesus foi apontado pelos profetas do Antigo Testamento dizendo que ele viria. Lá no Gênesis diz que apontando para isso. Nós vemos o João 3,16 também. E Deus tanto amou, por isso Ele deu seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque há uma porta aberta, Jesus ressuscitou, não está mais no túmulo, e porque Ele vive, nós temos esperança, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Podemos crer. Então Ele nos tornou propícios a Deus. Ele nos santificou, Ele nos purificou, Ele limpou-nos dos pecados. Essa é a mensagem que nós devemos olhar e dizer: Senhor, sou grato a Ti. Sou grato ao Senhor por Tua morte na cruz. Ele morreu absolutamente não porque havia uma necessidade dEle, simplesmente porque Ele nos amou. Se Ele não morresse, fosse todo mundo para o inferno, e Ele apagasse tudo, Ele continuaria sendo Deus da mesma forma. Continuará sendo Deus. Então nós precisamos devemos olhar para esses aspectos, dessas verdades bíblicas que nos é ensinado, que constitui o significado eterno e salvífico da morte do Senhor Jesus Cristo. Isso é a celebração da Páscoa, esse é o ensino da Páscoa, esse é o significado de tudo aquilo que o Senhor Deus fez por nós e agora faz em nós e quer continuar fazendo através de nós. Porque Ele nos libertou do império da morte, Ele nos transportou do império das trevas da morte, nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Ele nos deu o seu Espírito, nos deu sua palavra, Ele nos deu nova vida, Ele nos deu um novo coração, e agora Ele quer que você e eu, e Ele nos dá toda essa capacitação para que você e eu andemos em novidade de vida, numa vida ressurreta. Foi isso que aconteceu na Páscoa, quando Ele tirou o povo do Egito, e preservou aquele povo para que eles não andassem, disse: não adore os deuses do Egito, não adore os deuses dos pagãos, não adore os deuses das outras nações. Vocês agora têm um novo rei, vocês têm uma nação, vocês agora têm uma palavra, vocês agora têm uma nova regra. E ali Moisés, no Pentateuco, foi dado toda a questão normativa, descritiva, toda a doutrina, todo o ensinamento. Agora vocês são um povo exclusivo de Deus, vocês são um povo separado de Deus, vocês são um povo onde o Espírito de Deus habita, é um povo onde Deus guarda vocês. E por que Deus fez isso? Porque vocês são aqueles que são chamados por Deus para proclamar esse Evangelho. A luz dos gentios, luz do mundo, sal da terra, é uma novidade de vida. Vocês pregam, nós pregamos, não somente com a palavra, mas sim também com a vida. Então Deus arrancou o povo, essa é a passagem, a palavra Páscoa, passar. Então passaram pelo Jordão, passaram pelo o Mar Vermelho, eles passaram da morte para a vida, eles passaram da escravidão para a liberdade, eles passaram do império da morte para agora a viver a vida que Jesus Cristo promove cada um de nós. Então, celebrar a Páscoa, você vai ter que levar isso no coração, dizendo: eu não vivo mais como um gentio, eu não posso mais usar os meus lábios como qualquer pessoa, eu não posso, e isso tem que tomar muito cuidado para você não se achar, não ficar gerar soberba, como nós falamos. Isso deve gerar humildade, deve gerar quebrantamento, deve gerar em nós gratidão, deve gerar em nós adoração, bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Amém? Outra coisa, para a gente encerrar: Deus que te salvou, Ele continua preservando você, acredite nisso. Amém? Ele não tirou o povo do Egito para fazê-los perecer no deserto.
Um monte de gente pensou assim, lembra? Ah, o Senhor está contra nós, o Senhor tirou a gente de lá para a gente morrer no deserto. Ah, o Senhor tirou a gente de lá para a gente morrer agora na mão desses filisteus, na mão dos cananeus, na mão dos jebuseus, aqui agora na mão de Jericó. E nunca foi assim. Deus que tirou-lhes do Egito preservou e continua preservando. O Deus que te salvou continua cuidando de você, continua cuidando da tua família, continua preservando a tua casa. Acredite nisso. Ande com essa convicção. Nenhum inferno, o inferno inteiro, ninguém pode tocar em você sem autorização dele. Quem poderá tocar no escolhido de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos nos alimentar com essas verdades. Agora, Romanos 5 diz: justificados, pois, Cristo morreu, o sangue dele foi aspergido, houve expiação, houve perdão. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um cântico 15 da harpa, que diz: quando vi a espada da lei sobre mim, apressado fugi, em Jesus me escondi. É aí que você deve estar. Viva em Jesus, se esconda em Jesus, celebre em Jesus, adore em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pelo nosso tempo. Significado da morte de Jesus: substituição, redenção, reconciliação, propiciação. Amém? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por Tua bondade e misericórdia, por Tua vida. Gratos a Ti por tão grande e maravilhosa salvação, que nos salvou de nós mesmos, que nos salvou de uma vida pecaminosa, que nos salvou de viver no deleite das trevas. Agora nós vivemos no deleite do Senhor. Nós agora experimentamos a Tua bondade, experimentamos o Teu amor, experimentamos diariamente a Tua bondade cercado por Tua graça, Senhor. Abre os nossos olhos e ajuda-nos a caminhar de maneira firme, Senhor, a glorificar e exaltar o Teu nome. Dá-nos a conhecer cada vez mais o significado, Senhor Deus, da Tua doutrina, do Teu ensino. Dá-nos graça para falar, graça para ouvir, graça para viver, no nome precioso e santo de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 8 horas da noite, oração aqui. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, estamos aqui celebrando o Senhor também, tá bom? Deus abençoe. Vão na paz.